Tem uns colegas, por exemplo, que chegam depois da quase 10 horas por cada faculdade. Sim, sim, sim. Então, já estamos ao vivo aí, né? Tá aí certo. eu vou aguardar um pouquinho, né? Daqui a pouco os companheiros devem chegar. E aquilo que você falou, a gente vai deixar gravado aqui, a mensagem vai ficar, né? Isso. E eu acho que eu vou colocar no meu canal também, Ednei, tu CD. Eu te passo. Aí a gente compartilha. Já tem 2 pessoas aí, 2 amigos aí online aí, gente. Sejam bem-vindos. Quem quiser falar o nome e de onde, que estado se encontra, tá? Eu estou chegando aqui para um lado, é porque peraí, deixa eu botar para cá. É porque o chat fica aqui. Você está falando do celular, né, Suzana? Eu tô pelo Note, mas eu uso a câmera do celular. Nome. A Tainá já chegou. A Tainá está sempre com a gente. Boa noite, Paulo também. Boa noite. Esse assunto é muito importante, né? Porque os números têm aumentado bastante, né? É verdade. A hora que tu quiser que eu comece... Espera um pouquinho, mais uns minutinhos. Uhum. Sim, é um tema bem delicado, um tema forte, mas é um tema que precisa ser encarado, né? Precisa ser... tem que ser debatido. Tem que ser debatido porque mostrar... E levar o consolo também, né? Porque né, as pessoas acham que suicidou, vai para o umbral, vai para as trevas, vai ficar... Não é bem assim. Não, eu acho que a gente tem que virar esse disco. Essa nuance, eu estava essa semana, não sei nem se você vai falar sobre isso, acho que não, mas na revista Espírita lá, no Céu e Inferno, tem lá o suicida dando mensagem com um ano, né? Quer dizer, não tem mais aquela coisa de... Inclusive, Suzana, eu vou contar um caso aqui antes da gente começar, que é do René Essa, que era um presidente de um centro aqui, que faz um trabalho com pacientes com AIDS, né? Mas pacientes terminais, né? Sim. Então, certa vez, ele foi no Chico e o espírito deu comunicação dizendo ser suicida e que morreu assim, ele tinha 1 mês de falecimento. Aí o René olhou assim, 1 mês? Será? Aí o René foi naquela dúvida, né? E o espírito incorporou no Chico, tá? Era no Chico. Ele contou isso. Aí ele ficou naquela dúvida assim. Aí daqui a pouco o Emmanuel aparece com o Chico e fala a ele que era suicida, assim, e que ele só morreu. Isso tem 1 mês só que ele morreu. Sim, Ednei, eu trabalhei durante muito tempo nas salas de desobsessão e de atendimento espiritual. Eu trabalhava doando, né? A energia ficava na corrente. Aqui no Sul a gente chama dessa forma. Sim. E eu presenciei inúmeros atendimentos de inúmeros espíritos suicidas, né? E a conclusão que a gente chega é que muitas memórias e lembranças que eles chegam dizendo, eu estou me sentindo assim, assado, assim, é só o poder deles mental, é apenas uma criação mental. Entende? É uma criação mental, porque o magnetizador lá, o doutrinador, a pessoa que está dirigindo, conduz o espírito suicida de uma forma, ele vai magnetizando e levando o espírito a imaginar que está tudo bem, que ele está bem, que ele já está limpo, que está assim, e pronto, acabou. Sabe? É uma criação mental. Então, essa coisa de que existe vale de suicida, existe... É a mesma coisa do inferno para os católicos, entende? Acho que já está na hora da gente... Pode começar, né? Podemos. Vamos começar. Pessoal, o Paulo, a Tainá, a Márcia, essa nossa amiga aí, Suzana, tá? Suzy Leão, tá aqui no link dela, Suzy Leão. Tá? Ela vai falar um pouco, ela é minha companheira aí de doutrina espírita. Boa noite, André. Então ela vai falar, ela está falando do Sul, né, Suzana? Sim, Rio Grande do Sul, sim. Vou deixar a palavra com a Suzana, ela vai falar sobre a ótica espírita sobre o suicídio, a parte de consolação da doutrina, né, que é o mais importante, consolar essas mães, esses pais que perderam filhos, os filhos que perderam seus pais. Só aí a Suzana vai dar esse recado para a gente hoje à noite. Ela vai falar durante uns 20, 25 minutos e depois a gente vai abrir para as perguntas, tá, minha gente?
Hoje eu até combinei com a Suzana, a gente não fazer uma coisa muito rápida, muito longa, porque eu estava praticamente sem internet. Eu estava com 79 KB antes de começar. Aí eu dei um boot aqui e consegui 4 megas. Estão perigando, né? Se de repente cair, o povo já sabe. Eu estou pedindo ao Astral para ajudar a gente aí, o pessoal do outro lado que trabalha nas redes sociais. Suzana, fique à vontade aí. Eu vou colocar você na tela sozinha, tá? Aí você fala, pessoal. Ok. Queridos e queridas que estão assistindo, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque esse vídeo vai ficar no ar e espero que muitas pessoas possam assistir. Esse tema, o suicídio, ele é um tema denso, né? Ele é um tema forte, um tema pesado, né? E independente da abordagem que nós façamos dele, ele é um tema difícil, mas nós precisamos falar sobre ele. No início eu estava conversando ali com o Edney, nós precisamos parar, nós espíritas, precisamos parar de falar o tempo todo a respeito de Vale dos Suicidas, porque isso é uma representação, é a mesma coisa da questão do inferno dos católicos, né? Então, eu acho que a gente viu que isso não melhora a situação, não melhora o quadro, não melhora os números, essa abordagem, né? De ficar assustando as pessoas falando em Vale dos Suicidas, porque é como se nós estivéssemos falando sobre inferno, sobre, né, as coisas que a gente sabe, né, que carregamos ainda essas informações, né, de encarnações passadas, mas precisamos virar esse disco. Gente, a questão do suicídio é uma questão extremamente delicada. A Organização Mundial da Saúde já chegou à conclusão, já classificou o suicídio como uma questão de saúde pública, uma questão é uma coisa endêmica, é uma coisa quase que pandêmica, né? E muito, muito delicada, porque atinge o planeta todo, atinge todos os povos do planeta, né? Em diferentes graus, em diferentes intensidades. Só para a gente ter uma ideia, eu tenho dados aqui que não são muito atualizados, porque esses números, essas pesquisas não são feitas toda hora, né? Mas eu tenho dados de 2019 que no mundo passou de 700 mil o número de pessoas que se suicidaram em 2019. Com a questão da pandemia, gente, talvez tenha aumentado bastante, né? Porque todo o drama da pandemia influenciou demais a psique das pessoas. No Brasil, em 2016, nós tivemos 11.433 suicídios, uma média de 32 pessoas se suicidando por dia, né, no Brasil, em 2016. Então, são dados muito pesados. A questão do suicídio, ela está muito ligada... Sim, é uma triste realidade, Maria de Fátima. A questão do suicídio está muito ligada a 3 fatores fundamentais, tá? Que são 3 fatores que depois deles, então, pode até se subdividir em outros fatores. Mas os 3 fatores principais que levam as pessoas ao suicídio é a depressão, o uso de drogas lícitas ou ilícitas, né? Que mexe com a questão da psique também, né? E desequilibra a pessoa. E as patologias, né? Esquizofrenia, enfim, paranoia, coisas, distúrbios psíquicos, né? Que acabam transtornando a pessoa e a pessoa não aguenta. Quando a pessoa se suicida, é porque ela realmente está carregando uma dor psíquica, moral, emocional tão forte, espiritual tão forte, que ela não consegue carregar, que ela não consegue aguentar. E o suicídio é como se fosse aquela tábua de salvação, porque a dor é tão
opressora que ela não aguenta. Nós, espíritas, sabemos que o espírito não morre, então nós passamos, né, perdemos o corpo físico, passamos para a espiritualidade, mas levamos para a espiritualidade toda a dor que estávamos sentindo. Então, o suicídio ele só complica a situação, porque nós continuamos sentindo a dor, mas não temos mais o corpo físico, não temos mais as ferramentas, digamos assim, que poderiam nos ajudar a diminuir essa dor, né? Com tratamento, com medicação, muitas vezes, né? Porque o caso da depressão é uma doença e precisa ser tratada e medicada, né? E nós não precisamos ficar falando de uma forma preconceituosa a respeito, né? As doenças precisam ser tratadas. E muitas vezes as doenças, elas respingam no espírito, porque a pessoa entra num processo de colapso emocional e psíquico e espiritual. Porque se a pessoa está fragilizada a ponto de não conseguir sair daquele buraco, a pessoa começa a atrair para si entidades espirituais que também estão naquela mesma sintonia, né? E a gente nunca sabe o que vem primeiro, se vem a depressão primeiro, se vem a obsessão primeiro, depois a fascinação. Enfim, então é um caso muito sério, nós precisamos encarar isso com seriedade e falar a respeito com tranquilidade, né? Com serenidade, com solidariedade. Ficar falando de Vale dos Suicidas no momento onde o suicídio está se transformando numa pandemia é desumano, é pouco solidário, é pouco fraternal, né? Então, deixa eu ver o que o André está falando nesses 6 fatores tornam. Quer que eu leia? Quando esses 3 fatores se tornam um suicídio. Sim, André, exatamente. Quando a depressão, o uso de drogas e as patologias se juntam, e aí a depressão, ela muitas vezes é por crise financeira, por falta de esperança, por falta de perspectiva, né? Esse momento de pandemia que nós estamos vivendo está levando muitas pessoas a não terem essa esperança no futuro. Problemas emocionais, problemas com relacionamento, enfim, tudo isso pode levar a pessoa a cair em depressão, né? Porque uma tristeza, uma falta de esperança, uma falta de perspectiva muito grande pode desembocar, né, num desequilíbrio tal que a pessoa caia numa depressão. Gente, é importante que a gente saiba que ficar triste é normal. É normal. A gente pode ficar triste. Eu acho até que a gente deve ficar triste de vez em quando. Ficar triste não é doença, né? Agora, quando a pessoa entra num processo que vai se afundando, aí sim precisa buscar tratamento, precisa buscar ajuda, né? Tem um caso, e no livro dos Espíritos, numa das perguntas que fala sobre o suicídio, o Kardec pergunta a respeito de quando uma pessoa é levada ao suicídio. Aí os espíritos respondem que sim, uma pessoa pode ser levada, não por livre e espontânea vontade, ela pode ser conduzida, ela pode ser induzida ao suicídio. E vocês lembram da história do reitor Cancelier, eu acho que era, de Santa Catarina, que foi perseguido por uma promotora, colocaram ele no meio de um processo, depois ele foi considerado totalmente inocente daquelas acusações, ele não aguentou aquela perseguição, ele desmoronou, digamos assim, psicologicamente, né, o seu emocional não aguentou e ele se matou. Então, nesse caso, é como se as pessoas que o levaram ao suicídio cometeram um assassinato. E os espíritos dizem isso para Kardec, que os responsáveis
por levar pessoas ao suicídio são considerados assassinos na espiritualidade, né? Então, a coisa é muito complexa. Quando a gente percebe e as pessoas começam a deixar sinais e pedir ajuda de uma forma, às vezes, muda, né? Se a gente perceber algum sinal, é muito importante que nós tentemos fazer uma rede de proteção, né? Existe o CVV, que é aquele número gratuito, que é o 188, é uma ligação gratuita em todo o Brasil. E uma curiosidade interessante, que muita gente nem sabe, muitos espíritas não sabem, que o CVV foi criado por um grupo de jovens médicos espíritas na década de 60, né? Um trabalho lindo que continua até hoje. Eu não sabia. Não sabia? Não. Ela aí, ó. Sim, um trabalho criado por um grupo de jovens espíritas. E lógico, isso foi na década de 60, começou pequeno, e hoje é uma coisa enorme, né? Com abrangência no Brasil todo. E uma outra coisa que muita gente não sabe, eu sou uma militante ambiental, eu tenho uma história de militância ambiental há algum tempo, e durante muitos anos eu batalhei muito contra os agrotóxicos, né? Contra sementes transgênicas e tudo mais. Os agrotóxicos, isso já existem pesquisas muito sérias. Claro que no Brasil, um país dominado pelo ruralismo predatório, essas pesquisas não vêm, né? Mas existem pesquisas muito sérias na Europa que associam os agrotóxicos a desenvolvimento de depressão profunda. Então, as pessoas que são muito expostas ao agrotóxico, ou porque estão trabalhando e lidando no agrotóxico, ou porque comem comida com agrotóxico, ou porque respiram um ar com agrotóxico, enfim, a gente toma água com agrotóxico, né? Então, essas pessoas, elas estão muito mais suscetíveis a desenvolver, por desequilíbrios químicos e intoxicação mesmo do agrotóxico, porque o agrotóxico é um veneno, né? É veneno. E eles botam essa palavra agrotóxico para dourar a pílula, né? Mas, na verdade, é veneno. E essas pessoas, elas são muito mais suscetíveis a desenvolver depressão profunda, que é uma das causas do suicídio. E, coincidentemente, o estado do Brasil com o maior número de suicídios é o Rio Grande do Sul, que também é o estado do Brasil que mais usa agrotóxicos. Então, a região de Cruz Alta, eu acho que Passo Fundo, é uma região fumageira que planta muito fumo, é uma região aqui no Rio Grande do Sul com níveis escandalosos de suicídios, né? E principalmente os agricultores, que são agricultores familiares, né? Que são famílias que vivem dessa... Existem famílias que, tipo, 5 membros da família se suicidaram, né? Que são pessoas que lidam diretamente com esse veneno. E como a indústria do veneno não conta, né? E não divulga essa necessidade das pessoas usarem os equipamentos, a coisa vai, né, nesse pé. Uma outra curiosidade muito triste é que Mato Grosso do Sul também desponta no ranking do Brasil como um dos estados com um número muito elevado de suicídios. Porque na região do Mato Grosso do Sul existem muitas comunidades dos povos indígenas Guarani Kaiowá. E, infelizmente, uma tragédia que se abateu sobre esses povos é que começou a dar uma onda de suicídios entre os jovens Guarani Kaiowá, por falta de esperança, pelo roubo da sua cultura, o roubo da sua terra, enfim, né? O massacre dos povos indígenas que a gente assiste, né? Que é uma coisa
de 500 anos, né? E agora parece que tomou, assim, proporções alarmantes. Mas, então, a coisa do suicídio é isso, é uma mazela social, né, que se abateu sobre todos nós. Ninguém, é como se diz, ninguém está livre, né, de ter uma tragédia dessa na família. E nós espíritas, que sabemos que o nosso espírito não morre, que o nosso corpo físico vai morrer, mas o nosso espírito não morre, que nós vamos levar conosco todas as nossas alegrias e as nossas dores, nós precisamos alertar as pessoas, né? Alertar, porque todas as nossas dores, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas tristezas, quando a gente está de posse do nosso corpo físico, nós temos chance ainda de tentar resolver, né? De tentar buscar ajuda, tentar tomar um remédio, buscar um centro espírita para o equilíbrio espiritual. Mas sem o corpo físico fica muito difícil. Fica muito difícil. Perdão, Suzana, eu tirei sua imagem sem querer. Não, capaz. Eu nem sei quanto tempo eu ainda tenho, meu filho, que eu tava... Tem 10 minutos aí. Eu posso... Você tem alguma coisa... Eu posso fazer uma colocação, então? Peraí, tem uma colocação aqui. Faz, por favor. Eu assisti uma reportagem, a Maria está falando, sobre essas famílias que são contaminadas por venenos nas lavouras e realmente, além de ficarem muito doentes fisicamente, ficam também... Eu não sabia disso, não. Essa informação não é nova. Então, hoje eu estou te dando umas pérolas aqui. Sim, tem um documentário. Tem um documentário no YouTube muito impressionante, que eu vou fazer agora uma propagandinha, porque eu acho que a gente precisa trocar informações, né? Eu acho que tem uma página no Facebook que eu administro que se chama Transgênicos a Outra Privataria, e nessa página eu divulgo muito a respeito dessa questão do Brasil, né, com os agrotóxicos. E vocês sabem que a coisa é tão cruel que os ruralistas, que são os que grilam as terras, né, os que roubam as terras, tiram dos índios, tiram das reservas, derrubam a floresta, eles pulverizam agrotóxicos nas aldeias indígenas de avião, em cima dos índios. E eles pulverizam para contaminar a água, nas vilas de camponeses, né, de pessoas que têm lá os seus sítiozinhos, eles pulverizam porque eles sabem exatamente o que estão fazendo, né? Exatamente. Então é isso, existem formas, sabe, da gente tentar viver uma vida um pouco mais, né, leve, né, com comida orgânica, Existem formas, entende? Existem, só que é trabalhoso, né? Tudo é muito mais trabalhoso. E a gente precisa tentar se unir para isso ficar mais leve, né? Agora, Suzana, deixa eu ver aqui. Pode abrir para perguntas? Pode, claro. Pessoal, então, olha só. Quem quiser começar a fazer as perguntas aí, tá? Sobre o pequeno suicídio. Gente, eu já vou dizer uma coisa, viu? Eu não tenho o menor problema de dizer eu não sei. Eu também. Gente, eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade. Eu também. A gente tem que ter essa tranquilidade. Nós estamos aqui... Eu vou fazer a primeira pergunta para você. Sim. Como o espiritismo pode ajudar esses irmãos que estão com essa ideação suicida, etc.? Como o espiritismo ajudaria? Nós espíritas, eu acho que a coisa mais certa que nós temos que fazer é conversar, tentar conversar, caso a gente perceba alguma coisa, e tentar dizer para essas pessoas que a morte do corpo físico não vai diminuir a dor. Porque o que faz a pessoa
tentar ou querer o suicídio é porque ela está carregando uma dor insuportável, que para ela é insuportável, né? Causada por depressão, ou por obsessão, ou por fascinação, ou por doença psíquica, transtorno, ou por intoxicação de agrotóxicos, enfim. Essa dor para ela é insuportável. Mas nós precisamos dizer que, mesmo morrendo, ela vai continuar levando essa dor, porque a dor está no espírito, não está no corpo. Entende? A pessoa desencarna achando que vai acabar tudo, acabou? Não acabou. Não acabou. Ela desencarna, perde o corpo físico, olha para ela e diz, meu Deus, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô sentindo as mesmas coisas. Sente tudo, sente tudo. Pior ainda, né? Que dela não é mais vista, ninguém mais vai conseguir enxergar ela, a não ser numa casa espírita. Exato. Entende? Ela vai se sentir absolutamente sozinha, jogada num outro mundo, totalmente para ela. Então, a dor, ela não desaparece com a morte do corpo físico. A dor, o espírito leva junto a mesma dor, os mesmos sentimentos, a mesma sensação. Exato. Então, ao invés da gente ficar falando de vários suicídios, para ficar botando medo nas pessoas, a gente tem que falar com racionalidade. Entende? Não adianta ficar, vale do suicídio. Não adianta isso, não adianta. Os números provam que não adianta. Eu ouvi um psicólogo falando que o suicida, ele não quer acabar com a vida dele, ele quer acabar com a dor que ele sente. Claro! É uma dor insuportável. É uma dor insuportável. Com certeza, é um desespero, já está no... Sim, o suicídio, ele é a medida extrema. Então, se a pessoa sabe que essa dor não vai desaparecer com a morte do corpo físico, ela vai pensar duas vezes, ela vai pensar, putz, mas não vai desaparecer. Fica lá, né? A pessoa se sentindo transparente, não conseguindo pegar as coisas, não conseguindo. Eu vou contar uma coisa pessoal, assim, só para vocês terem a ideia do sofrimento que é também. A minha mãe, ela não desencarnou por suicídio, tá? Mas ela desencarnou muito de repente. E durante muito tempo, depois do desencarne dela, ela continuou, porque ela morava comigo, ela continuou em casa. E eu percebi, né? Eu não tenho evidência, mas eu sinto. E eu percebi que tinha alguma coisa estranha. E fui no centro espírita que eu trabalhava, conversei com o pessoal e eles disseram, olha, realmente, ela tá lá, vamos ter que trazer ela aqui, vamos conversar com ela. E ela dizia assim, eu não participei porque eu acho que eu não participei daquela sessão, porque eu não teria, eu ia ficar muito, muito triste, muito, né, abalada. Ela recém tinha desencarnado, fazia alguns meses, mas ela ficou o tempo todo ali em casa. E ela dizia assim, eles não olham para mim, eles não falam comigo, o que está acontecendo? Eles fingem que eu não existo. Ela dizia isso. Nossa. Aí olha que triste, gente, quanto tempo ela ficou naquela situação, sabe? Daí eles conversaram com ela e tal, e conseguiram, então, levá-la, né, para a espiritualidade. Então, o suicida pensa, ainda por cima, sentindo aquele desespero, entende? Sentindo, porque o sentimento, os desequilíbrios todos, sejam químicos, sejam psíquicos, sejam emocionais ou espirituais, ele leva tudo ele leva junto. Ele só não leva o corpo físico. Exato. Temos aqui algumas perguntas, Suzy. Posso chamar de Suzy, né, Suzy? Claro que... Companheira, vou te chamar de Suzy. Sim, por favor. Tem aqui, ó. Essa pergunta aqui do André, eu não entendi bem. Vamos lá.
Vê se me ajuda. O tempo de reencarnação de um suicida é diferente para uma pessoa, para uma reencarnação programada? André, deixa eu falar uma coisa. Entendeu essa questão? Eu sou do time, digamos assim, do grupo de pessoas que acredita que não existe uma receita de bolo para absolutamente nada a respeito da espiritualidade. Nada. Por quê? Porque cada um de nós é um ser único. Cada um de nós tem a sua vida, a sua realidade, a sua história, a sua caminhada, a sua bagagem. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. O reitor Cancelier, uma pessoa maravilhosa, boníssima, um ser humano que só fez o bem na vida, né? Que dedicou uma vida à educação, uma vida a uma universidade, foi perseguido de uma forma cruel, né? Mentirosa e uma forma política, uma forma nojenta. E ele foi perseguido, chegou a ser preso, depois o soltaram. E agora, depois que ele morreu, depois que ele se suicidou, daí foi tudo cancelado, tudo anulado, né? Os processos todos. Esse homem, ele deve ter sido recebido de braços abertos por espíritos muito bons. Entende? Porque esse homem foi uma vítima. Ele foi uma vítima que foi levada ao suicídio. Então, eu uso isso como um exemplo, né? Existem vários exemplos de... Então, nós não podemos botar tudo assim numa régua, entende? E nivelar tudo igual, porque não somos iguais. A vida de cada um de nós, as experiências de cada um de nós, a caminhada de cada um de nós, é tudo diferente. Tudo diferente. Eu tenho um exemplo também, Suzana, do livro, até aconselho esse livro, é muito bom, dá para baixar no YouTube. Não é livro espírita, não, é de um psiquiatra americano. 20 casos sugestivos de reencarnação, acho que é Ian Stevenson, o nome dele. Então, ele estudou 200 casos só aqui no Brasil, né? Alguns pessoalmente, outros não. Então, tem um caso, até da família Lois, né? Família espírita, esperantista, famosa, de uma pessoa que ela se mata tomando veneno, né? E ela, quando reencarna, ela reencarna até muito rápido, ela não demora a reencarnar. Quando ela reencarna, a gente pensa que vai ter um câncer no esôfago, vai ter um problema sério. Ela realmente tem um problema. Mas ela chega na vida adulta, não desencarna por causa daquele problema, não. Mas ela realmente tem um probleminha naquela região que ela lesou do perispírito. Mas, com a visão que muitas pessoas têm, ela reencarnaria, né? Morreria rápido, com um problema muito sério naquela área, mas tudo existe atenuante, Suzana? Isso que eu queria te perguntar. Claro, existe sim, gente. Tudo na vida tem. Tudo na vida tem. Né? E outra coisa... nós é que ainda carregamos uma bagagem muito forte do catolicismo mesmo, né? Do judaísmo, aquela coisa de castigo, punição. E o espiritismo aqui no Brasil, a doutrina aqui no Brasil também foi assim, meio que teve uma deformaçãozinha grande, e para deixar assim, tudo muito místico, muito cheio de pecado, expiação, castigo. Gente, nós podemos melhorar, nós podemos expiar com amor. Nós não precisamos ficar achando que todas as expiações da gente precisam ser feitas na dor, no castigo, sabe? Não, nós podemos melhorar através do conhecimento, através da elevação espiritual. Existem
500 mil formas de melhoria, né, individual. Cada um de nós existem maneiras né, nossas lutas, nossas militâncias, nossas dedicações, aqueles que lutam pelos animais, aqueles que lutam pelas plantas, aqueles que lutam contra os agrotóxicos, Gente, nós podemos melhorar a nossa individualidade e a sociedade e a coletividade onde nós estamos com luta, com a boa luta, com amor. Agora, ficar naquela, gente, sabe? Ficar preso naquilo. E aqui eu não estou criticando médium, eu não estou criticando livro espírita nenhum. Por quê? Sabe por que eu não critico? Porque eu não endeuso. Eu não fico endeusando nenhum. Aí eu não estou criticando, porque eu sei que todos são seres humanos. Existem livros com coisas muito horripilantes que foram escritas por seres humanos, com corpo ou sem corpo. O que são os espíritos que escrevem, que ditam os livros? São pessoas. São pessoas, e muitas vezes alguns livros são as opiniões desses espíritos. Olha, gente, eu já trabalhei em muitos grupos mediúnicos, muitos, conversando, e muitas vezes eu conversava, e eu não tinha muita paciência para espírito briguento, não, eu botava quieto, sabe, para de quieto, porque são pessoas, são seres humanos ali. Um dia entrou um muito, tipo, pé na mesa, assim, sabe, empurrando e querendo falar alto, mas eu botei ele bem quietinho. Agora tu me escuta. E ele ficou quieto, me escutou e, sabe, saiu calmo. Então, são seres humanos os espíritos, só que estão sem o corpo. Mas se eram pessoas místicas, pessoas cheias de preconceito, na espiritualidade eles continuam exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente lê, a gente tem que ler o seguinte, a gente lê os livros e a gente analisa o seguinte, olha, esse livro foi escrito por um ser humano com uma bagagem, né, de vida, mas não existe nada. Eu digo isso porque existem muitos livros espíritas falando de Vale dos Suicidas, falando que o suicida é isso, que o suicida é aquilo, né? E a gente fica reproduzindo isso. E a gente esquece de coisas básicas a respeito. Por que as pessoas estão se suicidando? Por quê? E o que nós podemos fazer para reverter isso? Né? Então, é basicamente isso, é a gente colocar um pouco de racionalidade. Aí, com a racionalidade, a gente vai também trazer fraternidade, a gente vai trazer amor, a gente vai trazer amor verdadeiro, amor, aquele amor que, sabe, que quer um planeta bom para as futuras gerações. Porque nós vamos voltar, né, gente? Nós vamos voltar para cá. Isso aí. A Maria está falando muito lindo, que a Suzy diz, é evoluir ajudando o próximo, sempre aqui no nosso planeta. A observação da Márcia aqui também, que é interessante, mas quem não conhece a doutrina não acredita quando falamos isso, que a dor não vai passar, com a morte é muito triste. Realmente... Márcia. Márcia, ó, eu vou dizer uma coisa. O que nós precisamos fazer é não tentar convencer ninguém, porque não adianta, né, gente? A gente sabe que não adianta, é desgastante, é cansativo, mas a gente pode fazer a nossa parte com quem vem falar conosco, né? Por exemplo, agora, nós aqui conversando, parece que a gente está numa mesa, assim, conversando, né? Aqui no Sul, a gente costuma usar o chimarrão, agora com a pandemia já não podemos mais, mas o chimarrão, né, que é uma forma de como o cafezinho,
dos mineiros, da gente sentar e ficar conversando, trocando, né, jogando conversa fora, assim, ficar filosofando. Quando pessoas vêm falar com a gente fala. Se tu tem lá uma página no Facebook e tu tem lá um monte de gente que lê as coisas que tu coloca, por que não escrever lá uma coisinha? Ou compartilhar uma mensagem ou um vídeo que explique. Esse vídeo, por exemplo, né, que nós estamos aqui conversando. Vai ficar no ar. Eu até também vou pedir licença, Edney. Eu tenho um canal no YouTube também, que até o Edney também me visitou lá no meu canal, a gente conversou, e onde eu faço pequenos videozinhos também falando. Então, gente, é uma rede, né? Nós não somos isolados, nós estamos numa grande rede, onde a gente precisa incluir tudo, né? Fala, Edney. E a mensagem vai chegar, né? Vai que muito por acaso, né? Como aquele sujeito que encontrou o livro dos Espíritos lá no século XIX, né? E não se suicidou, graças a Kardec, né? Não era espírito, né? Leu aquilo ali, né? Então vai chegar. Se tiver que chegar, vai chegar. Hoje a gente teve um probleminha, eu e a Suzana aqui, a gente quase que a gente marcar aqui a reunião de hoje. Mas eu fiz uma oração aqui antes, pedi o pessoal lá do outro lado que trabalha com a internet, né? Que trabalha com a gente, pessoal do outro lado, engenheiros, amigos, me dá pelo menos 3 megas para eu conseguir fazer esse negócio. E a gente conseguiu uns 4 megas aí. Então, a espiritualidade está aí. Essa mensagem vai chegar em quem precisa, tá? Aqui, ó, tem aqui a Márcia, assim, aprendi a não forçar. Explico com carinho e solto. Isso é legal, hein? Isso, Márcia. E dessa forma as coisas ficam mais leves, né? A gente não assusta ninguém. É muito chato aquelas pessoas que vêm querer doutrinar e catequizar. É muito chato isso, gente. A gente precisa, eu acho, virar essa página, sabe? Virar. Ou vem assim, falando com voz mansa, como se fosse uma pessoa, um ser angelical, e quando tu vê a pessoa, sabe, não tem nada de angelical. Isso que o Paulo está falando também é importante. Que sempre que puder, joga lá uma mensagenzinha no WhatsApp, no status. Claro! Né? Sim, faz sua parte. Olha, gente, muitas vezes o pedido de socorro aparece pra gente. A gente percebe que tem, sabe? Suzana, eu trabalho num grupo de atendimento fraterno online, né? Via WhatsApp. Né? Que lindo, que lindo. Olha, mas é muito bom. Na verdade, a gente ajuda mais do que ajuda, né? A gente sai da reunião muito bem, né? Sim, é muito leve. A gente percebe essa carência mesmo, né? As pessoas estão carentes demais de espiritualidade. Porque a gente vê, lá no TikTok, né? Nós temos lá 300 mil seguidores, né? Mas o moço que faz dancinha tem 1 milhão de seguidores. E faz dancinha. Vai dizer, mas a gente continua falando sobre o espiritismo e a gente, assim, o feedback é que faz com que a gente não pare. Porque as pessoas agradecem muito. No YouTube, se você for vasculhar aqui nos comentários, as pessoas agradecem muito em receber a mensagem espírita. Porque é disso que as pessoas estão precisando, consolo. O mundo está complicado, como a Suzana falou aí. O nosso país está vivendo um inferno. Inferno astral, inferno material. O nosso país está complicado. As pessoas estão podendo comprar osso para comer. Né? Então, nós estamos vivendo um momento muito triste. Um dos momentos mais tristes, assim, botando o militar junto. Já ultrapassou o do militar, não era tão ruim assim. Eu acho que sim. Não era, né? Em miséria não era. Minha mãe, meu pai, eu nunca pensei em viver uma parte pelo militar, ninguém comia, comprava osso para comer, né? Mas na década de 80, quando o país estava já arrebentado e os militares já estavam largando, né? A década de 80 foi uma tragédia, na verdade. Aqui onde eu moro, nós tínhamos que nos unir e correr e fazer, porque tinha gente comendo papelão, tu acredita? Você acredita?
As mulheres faziam mingau de papelão, olha que coisa mais triste, mingau de papelão para dar para as crianças, porque o papelão incha, né, na barriga e dá aquela sensação de saciedade. Olha, uma tragédia. E agora nós estamos vivendo muito parecido com o que foi a década de 80. Muito parecido. Assim, eu queria dizer que foi... Que o período militar foi bom, não. A gente sabe que o período militar foi horrível. Mas os índices hoje econômicos já estão começando a ficar pior em alguns aspectos, né? Eu tenho uma a Maria. Meu marido foi criado na Igreja Católica e eu sou espírita. Ele não acreditava muito, mas eu sempre converso com ele e explico o pouco que sei. Sinto que ele gosta de me ouvir e falar sobre o espiritismo. Que beleza. Ai, que continue. Conheci o Edney no TikTok. Olha que maravilha, porque achei que nada lá era sério. Me enganei. Não, quando o Edney me contou essa história do TikTok, eu achei tão sensacional. E um dia, 22 mil. Que isso, gente? 22K. Aí eu perguntei à minha filha, vem cá, Yasmin, K é 1000 mesmo? Eu fiz um TikTok 22 mil. Isso mostra como as pessoas estão querendo saber sobre o espiritismo, né? Legal, mas cuidado, porque tem alguns aí que se dizem espíritas e não são, não. Estão comprando mensagem aí, psicografado de R$3.800, 3 parcelas de 890. Sabia disso, Suzana? Como é que é isso aí? Me conta isso aqui com detalhes. Nós temos um grupo de WhatsApp, de estudo espírita, né? E uma dessas pessoas, ele comentou lá no grupo que ele pagou 3 parcelas de R$890 para um médium psicografar. Gente, a Márcia cobrando mensagem também, né? A Márcia vai cobrando não cobra, gente. Assim, não cobra. Não cobra. Isso que a pessoa fala, Ednei, a Márcia falou que incenso. Assim, eu adoro incenso, né? Então houve um debate assim, eu pergunto, incenso faz mal? Não, incenso não faz mal nenhum. Incenso é uma coisa que você bota para deixar a casa cheirosa e tal. Mas a Márcia diz, mas a Márcia disse que incenso faz bem espiritualmente, e ela é espírita. Vírgula, não é espírita, gente. Não, ela pode ser espiritualista. Gente, mas espírita não conta por mensagem. Eu já escutei algumas coisas que ela... Eu acho que é a mesma pessoa que aparece nos programas de televisão, né? Gente do céu. É complicado. E tem um que... Se a pessoa pagou, gente, 3 parcelas de 890. Ai, por favor. Tá, mas pagou porque ninguém recebeu uma coisa. Sabe aquela coisa do golpe do bilhete? A pessoa que cai no golpe do bilhete premiado, ela também está querendo receber alguma coisa. Eu vi um policial falando isso. Que só cai no conto, só cai em golpe, em 71, essas coisas, o cara que tem olho grande. Eu vi um policial falando com uma senhora, que ela caiu no golpe. E na época eu tava na delegacia, porque uma aluna brigou na escola e me colocou como testemunha, né? E eu tive que ir. Aí eu fui lá perto do policial. Aí a senhora, olha, eu fui roubada aqui, eu deixei... mas por que você foi roubada? Aí, no final das contas, ela queria levar vantagem sobre alguma coisa. Aí ele tá vendo, senhora? Se a senhora não quisesse levar vantagem, só cai em golpe de estelionatário quem quer levar vantagem. E acha que é fácil. Né? A minha coisa é espiritismo. Mas tem enganado quem acha que é fácil. Essa coisa do cara que pagou por médium, vamos dizer qualquer coisa. Tá na cara que ele queria receber, ele queria... Como se fosse fácil, né? Psicografar, né? Não, por favor. Suzana, minha irmã, ela tentou psicografia há mais de 30 anos tentando, da sobrinha, da filha dela, e nunca conseguiu, gente. Entendeu? Então, tem pessoas que não psicografia, não vão receber mesmo. É melhor para o desencarnado, né? Faz bem. Conheço pessoas, o Paulo aqui, que quando fala em espiritismo, se fala logo em mesa branca e trabalhos feitos na Umbanda. Por falta de conhecimento. Essas pessoas têm outras religiões. Explica isso, Suzana. É um sincretismo, né? É um sincretismo. Essa coisa de mesa... Gente, nós temos que entender uma coisa. É massa mesmo, viu? Nós temos que entender uma coisa. A doutrina espírita, aqui no Brasil, ela sofreu... Eu também uso incenso. Também uso. Gosto de velinha perfumada. Isso. Não é prática espírita, gente, né? Não é uma espírita, é pessoal. Não tem nada, não tem nada a ver. E não faz mal nenhum. Não tem mal nenhum. Nada. O espiritismo aqui no Brasil, ele sofreu enxertos, digamos assim. Eu não estou
eu não estou aqui criticando, dizendo que sim, que não, que é bom, que não é bom. Eu estou dizendo como realmente aconteceu, né, gente? É importante que a gente saiba. O Espiritismo foi criado, foi codificado e montado essa estrutura doutrinária na França por Kardec, e quando veio para o Brasil, finalzinho do século XIX, veio nas mãos da elite brasileira, né, que era quem viajava para a Europa, os filhos do ruralismo brasileiro viajavam para a Europa para estudar, e lá eles tiveram contato com a história das mesas girantes, que tudo começou assim, né? E vieram para cá, para o Brasil, trazendo o Livro dos Espíritos. Aí tem todo o movimento para traduzir o Livro dos Espíritos para o português. Mas aqui no Brasil foram introduzidas coisas, porque o Brasil é um país muito religioso, né? Um país com a realidade da religiosidade dos povos africanos que foram sequestrados na África, trazidos para o Brasil e escravizados no Brasil, né? Mas trouxeram consigo a sua espiritualidade, porque tem uma coisa que nem a chibata consegue tirar, né? Que é a espiritualidade da pessoa. Eles trouxeram as suas espiritualidades, os seus ritos. Aí nós temos aqui os povos indígenas, né? Que também foram escravizados e dizimados, mas também não tiraram deles a espiritualidade. E tudo isso, gente, é um caldo. Então, o povo brasileiro é uma mistura de espiritualidades. Aí, quando entrou o espiritismo aqui no final do século XIX, o que aconteceu? O espiritismo aqui, ele foi sendo, né? Foi sendo o formato... Porque no século XIX, o Kardec, como é que eles faziam? Eles ficavam sentados em volta de uma mesa, porque é muito mais confortável para o médium, né, gente, ficar sentadinho na hora que ele está dando passagem para o espírito. É muito mais confortável. E aí fica na mesa, os médiums psicógrafos podem já estar ali escrevendo. Então, a coisa da mesa é coisa prática. Né? É muito mais fácil tu psicografar numa mesa, né, com papel em cima da mesa, do que no colo. Papel no colo. Ou em pé. Não tem como. E aqui no Brasil, daí foi sendo, né, colocado coisas. Daí, tipo assim, o centro espírita, daí tem aquela mesinha com a toalha branca. Todo centro espírita tem. Todo centro espírita tem a toalhinha branca, bonitinha. Eu acho um amor. Eu não vejo problema nenhum. Acho a coisa mais fofa. Vasinho com flor, né? E é isso. É isso aí. Mais um comentário para você, Suzana. Ler os livros espíritas me ajudaram muito a distinguir a diferença entre as outras religiões. Ler é a melhor forma de entender. Sim, sim, Márcia. Eu até vou te dizer uma coisa, Márcia. Tu já leu o Livro dos Espíritos? Se tu ainda não leu, leia. Vale muito a pena. É um livro de fácil leitura, são perguntas e respostas. E aí a gente também tem que ficar atento, porque existem coisas, né, que valiam no século XIX, não valem hoje. E o Kardec disse isso. Ele disse, parece que a gente está fugindo um pouco do... Ai, que legal, Márcia, que coisa boa. E o Kardec disse assim, olha, gente, quando o espiritismo estiver em desacordo, em algum momento da história, em desacordo com a ciência, fiquem com a ciência. Né? Isso foi dito por Kardec, tá? Mas parece que esqueceram, né? Sim! Esqueceram, Sim. Eu completo o evangelho. Que legal, Paulo. Ótimo. Então, a gente precisa fazer a leitura contextualizando, né? Entendendo que muitas coisas que valiam para o século XIX não valem
para esse século, mas a coisa espiritual, o embasamento dos fenômenos e das coisas espirituais, isso é tranquilo, sabe? Continua valendo, isso não muda. Olha só, gente, eu vou dar uma dica aqui rapidinho, depois eu respondo aqui, Maria. Eu vou dar uma dica pela metade. Eu vou colocar nos comentários aqui depois o nome do filme. Eu assisti um filme ontem na Amazon Prime, que é a história de uma médium, né? Ela é a médium vidente, uma jovenzinha da alta classe, né? Francesa. Ela é levada pela família como louca, é presa lá em Salpêtrière, lá no como é o nome dele? Doutor Charcot, né? Charcot? É o Charcot que dirigia lá. Um local para loucos, né? Que eles achavam que eram loucos e tal. Sim, gente, sim. O filme cita umas 3 ou 4 vezes o Livro dos Espíritos, que era o livro que ela estudava. Eu acho que essa história é uma história verídica, porque o Kardec, na Revista Espírita, ele conta essa história. Gente, eu quero lembrar o nome do filme. Ele chegou a atender essa menina várias vezes. Ah, é? Uhum. Ela fazia levantar o som. Ela sentava numa poltroninha. Muitos filmes de terror, filmes de poltergeist são inspirados naquela época da França. Ela ficava sentadinha uma jovenzinha, adolescente, e a poltrona levantava. E o Kardec participava dessas sessões. Eu acho que não deve ser essa, não, porque essa aqui que eu tô falando, essa que eu tô do filme, deve ser outra. Ela é médio vidente, ela já é adulta, médio vidente, entendeu? Tá. É muito bom. Depois eu vou colocar aqui nos comentários o nome do filme, porque aí ela estava na Salpêtrière, e aí o irmão leva lá o livro, entrega esse livro para ela, inclusive, gente, que eu acho interessante, é que o autor faz questão de toda hora, de todo momento que tem o livro, falar o nome. Mas que livro é esse? Aí ele tem o Livro dos Espíritos. Eu acho que o sujeito é espírita. Ele fala todo mundo. E essa história dessa menina que eu estava falando, Ednei, ela também foi internada num hospício. E o Kardec foi proibido de ter contato com ela, sabe? Interessante também, né? É muito forte, muito interessante mesmo. Eu respondo a Maria e você, então. E esse livro seria o ideal para o iniciante no espiritismo? Qual livro, Maria? O Livro dos Espíritos? Deve ser daquela que é. Sim, o Livro dos Espíritos, sim. Porque assim, os romances... Fácil de ler. Sim, é ótimo, é pergunta e resposta. Os romances, tá? Os romances são ótimos. Todo mundo, acho que todos nós aqui começamos com um romance, né? Os romances são ótimos, são leves e tal. Mas, o meu note ficou só um pouquinho. Deu. Mas é muito complicado a gente fazer estudo através dos romances. Porque como a gente estava falando no início, um romance ele é escrito por uma pessoa, um ser humano sem corpo, um romance psicografado. E o médium é um ser humano também. Então, nessa comunicação pode ter muito ruído, né? Pode ter muito ruído. E não é um método científico, né? Um romance, ele simplesmente brota, o médium escreve, e são opiniões, e aquilo vem assim com um carimbo de verdade, e é uma coisa muito arriscada, né, gente? Então, a gente, quando lê um romance, a gente tem que entender o seguinte: sabe quando a gente lê um romance de um autor encarnado? Qualquer romance que a gente lê lá, um livro da época que o Jorge Amado escrevia, tantos autores lindos, maravilhosos, né? Muito do que está naquele romance são experiências que o autor teve, são vivências que o autor teve, mas 90% da história do romance é ficção, né? É ficção. No romance psicografado é a mesma coisa, porque não existe espírito desencarnado que consegue ver o futuro. Não existe isso, gente. Não existe.
o espírito desencarnado é um ser humano como nós. Se ele desencarnou com um grau evolutivo assim, ele continua, ele vai ter que galgar ainda muitos degraus. Se ele desencarnou sem conseguir aprender ou se instruir, né, em outras áreas, em várias áreas do conhecimento, ele desencarnou, ele continua do mesmo jeito. Então, é muito importante, quando vocês leem, eu não estou dizendo que não é mediúnico, que não é psicografado, sim, é. Quando vocês lerem romances, encarem o seguinte, olha, o autor, que é o espírito, e o médium, eles entraram aqui numa conjunção, o médium captou essa mensagem, mas muito dessa história pode ser uma ficção do espírito que está escrevendo. Entende? É muito importante. Então, quando a gente quer estudar, a gente tem que tentar encontrar livros um pouco mais técnicos, que tenham um pouco mais de uma visão, assim, né? Mais de estudo mesmo, né? Eu nem digo científica, né? Mas que tenha, assim, um método, né? E o Livro dos Espíritos teve esse método. Porque o Kardec fazia a mesma pergunta para vários espíritos, para vários médiuns que não se conheciam, né? E as respostas eram sempre muito parecidas, e aí ele juntava aquilo e tirava a resposta, digamos assim, né? Então, bem, Suzana, tinha um método. Nós chegamos assim, ainda tá no finalzinho. Eu queria pedir se você conseguisse fazer, eu nunca fiz isso não, primeira vez que eu pedi, para você fazer assim em 2 minutos, ou em menos, ou em 3 minutos, você fazer as suas considerações finais sobre o tema suicídio e a contribuição da doutrina espírita. Eu vou fazer um corte e vou jogar lá no TikTok. Aí tem que ser no máximo 3 minutos. Pode ser menos, não é? Eu acho que vai ser menos. Então, vamos lá. Queridos e queridas, espíritas ou pessoas que se interessam pelo espiritismo, pela espiritualidade, o espírito não morre, o espírito continua sentindo as suas dores na espiritualidade. Então, cometer suicídio para escapar de uma dor imensa e incomensurável que a pessoa não está aguentando, porque pensa que no suicídio, com o fim do corpo físico, a dor vai terminar, é uma tolice, é um erro, porque nós desencarnamos, o corpo desencarna, o corpo desaparece. Mas o espírito não. O espírito continua sentindo todas as dores que sempre sentiu. Então, o que nós precisamos fazer é continuar encarnados o tempo que for necessário, porque tendo o corpo físico, nós teremos a chance de lutar contra essa dor, seja ela qual for, seja ela psíquica, física, emocional ou espiritual. Então, o apelo, né, o convite que eu deixo aqui é que nós façamos uma corrente pela vida, né? Vamos nos dar as mãos, ninguém solta a mão de ninguém. Um grande beijo. Muito bem. Aqui, ó, tem um elogio aqui. Parabéns pela live, obrigado por todo esse entendimento, gratidão. Nós te agradecemos. Obrigada pela companhia, Márcia. Agradecemos. Gente, a Suzana vai fazer aquela prece, ó, aguinha fluidificada, que vocês sempre colocam aí. A Suzana se prontifica para fazer a prece. Vai pedir os mentores aí para fluidificar a nossa água. Agradeço a vocês. O estudo vai ficar aqui. Já coloquei o nome do filme aqui, Suzana. O Baile das Loucuras. Acho que é isso, o Baile das Loucuras. Tá? Aí tá lá na Amazon Prime. Deve para baixar também, quem pode baixar filme, né? Então, gente, ó, agradeço a todos aí pela presença. O vídeo vai ficar gravado. Eu vou colocar aqui as redes sociais da Suzy aqui embaixo no vídeo, né? Vou ficar feliz com a visita de vocês lá no meu canal, no YouTube. Eu acho que a gente vai crescendo dessa forma, né?
E eu vou passar esse vídeo para você, Suzana, até de repente amanhã, porque hoje a minha internet está horrível. Aí eu vou baixar e vou passar para você. Tá? Isso, eu vou deixar ele no meu canal, tá? Eu vou divulgar ele também. Muito bom. Vamos lá. Vamos à nossa peça. Vamos lá, queridos. Procurem se sentar de uma forma confortável. Respirem bem tranquilamente. E tentem se conectar com o seu companheiro espiritual. Nós chamamos de mentor, mas é o nosso amigo espiritual. Aquele que está sempre ao nosso lado. Tentem fazer esse contato, esse abraço espiritual, e vamos juntos nesse momento, encarnados e desencarnados, vamos pedir pelo nosso planeta, pedir por todos que estão encarnados aqui, em todas as regiões. Vamos pedir pelo nosso país, todos que estão encarnados e todos os desencarnados também. Vamos pedir que esse momento de pandemia possa passar de uma forma menos dolorosa. Que todos nós saibamos que, enquanto estamos encarnados, temos a condição de melhorar essa nossa caminhada, de melhorar a nossa posição diante das nossas dores, de melhorar o nosso entendimento a respeito dessas dores. Enfim, enquanto estamos encarnados, ainda temos a chance de crescer como seres humanos, como espíritos que somos. Vamos pedir para todos aqueles nossos irmãos e irmãs que, porventura, estejam sentindo uma dor muito grande, que eles possam receber essas nossas energias espirituais, possam ser abraçados espiritualmente e possam entender que o nosso desencarne não está nas nossas mãos. A nossa vida está nas nossas mãos. O momento que deixaremos esse planeta não está nas nossas mãos decidir. Porque se decidirmos na hora antes deste momento, nós levaremos conosco todas as dores que estamos sentindo. Vamos continuar unidos, vamos continuar fortes, vamos continuar resistentes. Quando um se sentir mais fragilizado, o outro vai, abraça. Essa deve ser a nossa tarefa. Vamos pensar também nas árvores deste nosso planeta tão sofrido. Vamos pensar nas plantas todas que nos alimentam. Vamos pensar nos animais todos que estão aqui, na água, na terra. E vamos ter a certeza de que todos nós fazemos parte disso tudo. Estamos todos interligados. Dessa forma, com este grande amor no coração, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui juntos. Que todos e todas que estão conosco, encarnados e desencarnados, possam ser abençoados. Muito obrigado. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado a Suzy, pela oração inspirada. E até a próxima. Suzy, a gente vai fazer, nós vamos fazer outras, né? Sobre outros temas. O pessoal gostou muito. Aqui, ó. Perfeito. Ó. Paulo aí falando aí, ó. Também elogiando. Né? A Sim. Maria está obrigada a todos estarem aqui nos ajudando. Beijo. Um beijo para todo mundo. Gente, vamos fazer uns recortes aqui, botar no TikTok também. A palestra. Que bom, querido. Fica com vocês, Suzana, tá? Muito obrigado. Fica com Deus. Seu trabalho também é muito lindo. Isso tudo que a gente está fazendo é um trabalho espiritual, viu, Edney? É muito forte isso que a gente está fazendo. E
E eu acho que a gente precisa realmente estar juntos, né, para um ajudar o outro, um segurar o outro, porque nós não somos solitários, né? Nós não somos ilhas, nós vivemos em grupo. E a espiritualidade é isso, é um trabalho coletivo. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Tu me manda o vídeo quando tiver. Vou mandar, me manda o endereço das redes do WhatsApp. Vou botar lá. Pessoal, muito obrigado, tá? Boa noite a todos. Um beijo em todos e todas. Até terça-feira. Tchau. Tchau, gente. Tchau.